Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Tem uma palavra que não é muito usual no nosso vocabulário do cotidiano, que chama-se simulacro. Embora nas páginas policiais seja muito usado para dizer que o sujeito estava com uma cópia de uma arma. Mas a palavra simulacro, ela é muito ampla. Fazendo um resumo, significa colocar uma coisa no lugar da outra. Como se fosse a outra, mas não é. Ontem, acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, ou mais ou menos, estávamos sabendo que estava tendo um julgamento no STF, o Supremo Tribunal Federal. Olha o nome, Supremo. É muita grandiosidade. Tamanho do universo, parece até do tamanho de Deus. E lá eles julgavam se uma pessoa pode ser presa depois de ser condenada em segunda instância, ou seja, por um tribunal. Aí o que tem a ver com o simulacro? O simulacro é porque parecia que estavam julgando Lula. Quando aquele julgamento terminou, todo mundo saiu gritando: Lula livre, Lula livre, Lula livre. Veja bem, eu não tenho nada contra Lula. Eu nem acredito muito naquele processo. Também não acredito que ele seja o mais inocente dos homens. Eu não julgo Lula, nem me cabe julgar Lula como jornalista, nem como ser humano. Eu nunca quis julgar Lula. E eu acho um absurdo todos julgando Lula. A metade culpando e a metade absolvendo. Será que é tão simples assim? E os senhores já repararam que este tal de simulacro, olhe, vamos guardar bem esse nome, estão sempre colocando esta palavra na frente das nossas vidas. O senhor e a senhora já têm casa própria? Ah, conseguiu no governo Lula, né? Muita gente conseguiu. Lembra? Minha Casa Minha Vida. Milhares de gente, de pessoas conseguiram uma casa própria. O sonho da casa própria é um dos maiores simulacros do Brasil. Aí a pessoa tem como sonho ter uma moradia, mas não é direito fundamental. Tá aí, ó. É para lhe enganar. É para que você sonhe em ter uma casa própria. Um Uno 2006. E se você conseguir, se você fica quietinho e satisfeito lá no seu lugar e não vai atrás de conseguir o bem maior do ser humano, que é a liberdade. Para falar disso, de liberdade, que para mim é o maior dos direitos humanos, recebemos o advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafael Silva. Rafael, seja muito bem-vindo aos analistas. Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu acho muito importante essa colocação, porque o tema da liberdade é um tema efetivamente essencial, que perpassa toda a gama de direitos humanos que a gente puder tratar. Foi muito bem observado. Natanael, seja muito bem-vindo aos analistas. Pois é, Geraldo, né? Ontem, além de ter Flamengo e Botafogo, Fluminense jogando, né, teve outro Fla-Flu, por assim dizer, lá no Supremo, né? E esse Fla-Flu, só quem acaba perdendo, Geraldo, as minorias, né, que têm o acesso à justiça, né, mais delicado, mais complicado de ter, porque os crimes do colarinho branco festejaram, né? Os grandes escritórios de advocacia Isso, festejaram. Todo mundo, né, eufórico com a decisão, né? É Lula livre para lá, aí ninguém diz que tem Lula, tem Palocci, tem o Gedel, tem de todo mundo ali, tem para tudo quanto é peso ali, né? E a gente sabe que nesse bolo aí, né, tem muita gente que tem culpa no cartório, que não cabe a gente julgar, né, até porque a gente não tem acesso todos aos autos. Mas, né, diante de tudo que foi mostrado, também nada disso pode ser jogado fora. Acho que
que o correto é uma apuração melhor de tudo, uma apuração isenta. Né, Geraldo? Tá nome bonito. Não a apuração que o Moro com sua turminha fez lá, que não foi isenta, já foi comprovado isso, né? Também não é aquela coisa do outro lado também, sabe? É o diálogo, é o meio termo, é o que está na lei. Então, assim, na minha opinião, o Supremo julgou corretamente, né, o que estava na lei, aquilo ali na Constituição de 88. Né, a gente conversando no bastidor, jogou a bola para o Congresso, né, para se mudar através de PEC. Agora, o que é o fato curioso, Geraldo, que a gente observa, né, porque dentre os tiroteios que começam a sair pelas torcidas dos Fla-Flus aí da vida, é como se fosse a culpa novamente do PT, que estava lá votando pela soltura de todo mundo. O simulacro do mal. O simulacro. Só que dentro desses votos, Geraldo, né, eu tive cuidado até de pesquisar, não fui a fundo também, falta de tempo, mas dos 6 ministros que foram indicados pelo PT nesses 12 anos de poder, 4 votaram a favor para a manutenção da prisão em segunda instância. 4, né? Então, assim, a culpa também não é do PT, né, Geraldo? Então, assim, é preciso que tenha uma análise clara dos fatos, né? Se analisar o que está nos autos, tudo, ver, sabe, para não passar essa sensação de impunidade. E aponta lá, Geraldo, lá de baixo, né, sabe, às vezes que o cara comete um crime sem intenção, não tem acesso à justiça, vai depender de defensoria e tal. Imagina a vida do cidadão desse se arrastando por tanto tempo. Eu acho que não seria definido, é só a prisão em segunda instância, mas assim, a resolução do problema o mais breve possível. Né, que o Toffoli também citou a morosidade da justiça. E o que acaba causando essa sensação é justamente essa morosidade. Por quê? É funcionário público que trabalha, né, 5 horas por dia, né? Aí sexta-feira tu vai no tribunal, aí sexta-feira depois do expediente, depois do almoço, o que tem lá, Geraldo? Né? E isso não é só aqui privilégio do Maranhão, na justiça do Brasil como um todo. Nas comarcas do interior, acho que é 2, 3 vezes por semana. Então, essa sensação de impunidade, para mim, acho que o judiciário deve botar a mão na consciência e ver que toda essa celeuma criada também é o quê? É falha do sistema judiciário. Por quê? Porque processos se arrastam por anos e anos e anos. E prejudica do pobre ao rico. Só que o pobre, Geraldo... Sempre se lasca. Vamos dar o nome certo. E a gente fica muito triste com isso, porque se fala em mudar uma lei, mas essa lei não pode ser colocada todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, porque quem não tem acesso à justiça rápida, como quem comete o crime de colarinho branco, não pode ser colocado no mesmo guarda-chuva da lei. Acho que deve, se for feito através de lei, deve se pensar justamente isso, né? O Brasil é um país dividido, não dividido só ideologicamente, mas dividido por classes sociais. Desigualdade. E desigualdades aí que perduram mais de 200 anos, né? Contra negros, índios, a gente está vendo índio sendo massacrado, coagido dentro da sua própria terra. E cadê? Cadê? Não tem. Cadê a polícia para lá para terminar o inquérito? Será que um inquérito desse numa aldeia que só demora mais de 30 dias para terminar, Geraldo? Vai na madeireira, quem compra madeira lá, quer dizer, é muito fácil e ninguém faz nada, Geraldo. Né? A Neide sabe postar a fotozinha no Instagram, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, sou contra isso, dá um likezinho, acabou, a vida que segue, vai para o outro Instagram. Né? E os pobres desse país, Geraldo, sofrendo cada vez mais, isso é um absurdo. Por exemplo, são 12 índios mortos nos últimos 2 anos, é isso, Rafael? Você está falando do nível... Não, aqui no Maranhão. É um número que eu tinha um pouco diferente, mas assim... Não, eu não sei se eu não estou pegando o prazo. E nenhum solucionado, né? Tá. Nos últimos 3 anos foram 5 pessoas indígenas assassinadas. Sim. Agora a questão da impunidade, especialmente de quem são os mandantes, no caso de homicídios violentos cometidos contra lideranças no campo, povos indígenas, quilombolas, camponeses pobres, isso é uma grande realidade. Né? Agora, tem uma coisa que eu discordo, é quando se diz que o Brasil é o país da impunidade. Não é. O Brasil é o país de uma punibilidade seletiva. Por quê? Porque o Brasil tem 850 mil pessoas encarceradas, e isso a gente está falando do sistema carcerário
de quem está submetido à legislação penal, vamos dizer assim, aplicável à população maior de 18 anos e sem algum tipo de deficiência mental. Porque se nós levarmos em consideração os adolescentes infratores que estão com suas medidas, né, tomadas e estão privados da liberdade, Sim. e as pessoas com doença mental, com algum problema mental, e que tenham recebido as chamadas medidas de segurança, como o caso lá do que fez o atentado contra o Bolsonaro, Sim. me fugiu o nome dele agora. Adélio Bispo. Adélio Bispo, obrigado. Você chega a praticamente 1 milhão de pessoas encarceradas no Brasil. Ou seja, você tem a cada 220 pessoas, você tem uma encarcerada no Brasil. Então isso é a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos, né? Então, o Brasil encarcera em massa. E encarcera em massa, praticamente metade dessa população carcerária são pessoas que não tiveram condenação. Mais da metade ou quase a metade, né? Menos que a metade. Mas quase é bem mais pertinho, de 40%. Não teve condenação nem em primeira instância. Então você está tratando de pessoas que estão presas preventivamente. E quem é que está preso preventivamente sem condenação? Nenhuma condenação. Quem não tem acesso à justiça. Pronto, aí você está diante do grande problema do sistema carcerário nacional e do sistema de justiça nacional, que é a questão dessa população negra, especialmente negra, negra, às vezes até branca, mas tratada como negra por ser branco pobre. Como diz a música de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Perfeitamente, Haiti, né? Aquela música que fala exatamente isso. Então essa população periférica, essa população excluída economicamente, culturalmente, essa população que tem o cotidiano dessa desigualdade, né? De uma estrutura hierárquica, uma estrutura autoritária que sofre cotidianamente essas várias exclusões, é essa população que está em massa presa sem sequer um julgamento. Vamos fazer um intervalozinho e voltar em cima desse mesmo tema aqui, já já. Perfeito. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o Rafael Silva, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional do Maranhão. Rafael, na sua fala do final do primeiro bloco, você fez um pequeno mapa dos encarcerados, ou seja, a população que está presa no Brasil. Ontem nós tivemos aquele julgamento transmitido ao vivo pela televisão, que envolve, vamos chamar de gato pingado, né? Nesse volume aí. São menos de 5 mil pessoas. Menos de 5 mil pessoas. Sendo que nós temos uma população de 850. De mais de 1 milhão, contando com aqueles que você falou que estão trancafiados por conta de justiça. Sim. Então, será que nós estamos discutindo a coisa errada e transmitindo ao vivo? Vamos dizer assim, existe uma questão importante que foi tratada ali no julgamento do Supremo, que é exatamente essa conceituação do que é a presunção da inocência, né? Ora, o sentido que prevaleceu até 2016 no Supremo, e por conta de julgamentos específicos aplicáveis a casos concretos, formou-se um entendimento, mas aplicável apenas àqueles casos, de que a prisão poderia ocorrer após julgamento em segunda instância. Que foi isso que foi revertido ontem num julgamento de repercussão geral, ou seja, que vale para todos os casos semelhantes, né? Ali você tem uma discussão, então, a presunção de inocência, ela deve prevalecer até a pessoa acusada de cometer o crime ter oportunidade de ser absolvida ou condenada? Porque me parece uma coisa lógica. A presunção de inocência até o trânsito em julgado parece algo lógico. Porque se a pessoa pode ser presa e ainda o processo está em andamento, passivo de recurso, e, portanto, mesmo ela tendo sido condenada em primeira e segunda instância, ela podendo ter uma absolvição,
num tribunal superior, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, ora, então parece uma questão de prudência aguardar o fim do julgamento. Porque vamos supor então que essa pessoa condenada em segunda instância, no STJ, no STF, venha a ser absolvida por alguma ilegalidade cometida no processo. Como fica então esse período que ela ficou presa? O que repara isso? Nada repara isso, né? Então me parece que a questão da presunção de inocência, até por uma questão lógica, ela deveria ser até o trânsito em julgado. Esse julgamento do Supremo ontem era para tratar disso, mas me parece que aí precisa de uma análise mais aprofundada, mas me parece que o voto de Minerva, do ministro Toffoli, foi um voto que colocou uma questão que me pareceu um pouco ardilosa, no seguinte sentido, porque ele disse que não se tratava do julgamento da norma constitucional que fala toda pessoa ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como está na Constituição. No artigo 5º, um dos incisos tem lá esse dispositivo. Ele falou que o julgamento tratava do Código de Processo Penal, que é uma lei ordinária, porque no Código de Processo Penal diz que ninguém será preso até o trânsito em julgado. Ele disse que o que estava sendo discutido era, portanto, a constitucionalidade ou não desse dispositivo que é infraconstitucional, o Código de Processo Penal, que é uma lei. Ora, quando ele disse isso, ele aponta então o seguinte: não é necessário uma PEC para alterar a questão da prisão possível em segunda instância. Ele indica que um projeto de lei ordinária, alterando o Código de Processo Penal, se estabelecer nesse dispositivo que é possível a prisão após condenação em segunda instância, o Congresso Nacional, então, teria a palavra final. Ora, uma alteração de lei ordinária, ela é possível por maioria simples. Se você tem lá, por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 513 deputados, com 257 presentes, a maioria simples desses 257 presentes pode aprovar uma lei ordinária. Então você pode ter uma alteração do Código de Processo Penal, com 129 mais ou menos deputados federais, depois tem que ir para o Senado, mas enfim, e isso poderia ser resolvido por essa via. Foi isso o que o ministro Toffoli colocou. Não foi o que foi discutido nos outros votos, porque estavam discutindo a interpretação da norma constitucional. Mas ele indicou isso. E aí me parece um grande perigo, porque aí o Supremo colocou a bola para o Congresso Nacional e é a Casa de Representantes do Povo, então institucionalmente é a Casa efetivamente responsável pela elaboração e reformulação das leis, mas a gente sabe do jogo das paixões violentas que se instituiu no país, paixões de ódio, né, que se colocam como forma de resolução de conflitos e de situações sociais delicadas, e hoje há todo um discurso agravado de que a forma de resolver problemas deve ser através da violência e do embrutecimento mesmo do sistema de justiça. Então, a questão da prisão em segunda instância, a defesa disso está diretamente associada com um discurso legitimador no meio social, mas também no meio jurídico, de que esse encarceramento em massa, ele precisa ser não só mantido, como agravado. Então, na medida que nós estamos aí com essa discussão de uma possibilidade de redução do conceito de presunção de inocência, isso, apesar de serem menos de 5 mil processos que estão nessa situação, pessoas condenadas em segunda instância, mas que ainda estão recorrendo para o STJ ou para o STF, você tem um efeito dessa compreensão do que é o sistema penal, ou seja, um sistema que deve ser pautado pela ideia da punição. E o sistema penal, o sistema criminal, né, a justiça penal, ela é um sistema garantidor de defesas. Ele é um sistema garantidor de cidadania. É exatamente para que as pessoas tenham condições
de apresentar suas defesas e que pessoas inocentes não sejam injustamente condenadas. Deixa eu fazer uma interferência e uma pergunta bem aí, doutor Rafael. Quanto dessa população consegue recorrer pelo menos à segunda instância de todo esse montante que está preso? Quando a Defensoria Pública na comarca consegue. A Defensoria Pública representa quanto por cento do número de defensores, incluindo os advogados particulares? 0, alguma coisa por cento. A Defensoria Pública ela faz um trabalho enorme. Infelizmente não há em todas as comarcas, mas onde há Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública Estadual, seja a Defensoria Pública da União, você consegue ver recursos de pessoas pobres às instâncias superiores. Dessa parcela desses 5 mil processos que estão em fase recursal em STJ e STF, você tem ali uma boa parte é de Defensoria Pública. Tem pessoas pobres que estão sendo submetidas a esses julgamentos em instâncias superiores do STJ e STF, por conta da Defensoria Pública. Então, nesse aspecto é importante destacar que a Defensoria Pública, cabe esse registro, ela é no país muito responsável pela igualdade, pela construção da igualdade no sistema de justiça no país. Mas com um número ínfimo de profissionais, aqui né, doutor Rafael? Quantos defensores nós temos aqui para defender nossos 7 mil? Na Defensoria Pública da União, se eu não me engano, não chega a 10. Pois é. Estão todos aqui em São Luís. Não tem, porque tem regionais da Justiça Federal no interior, Bacabal, Caxias, nas cidades maiores, né? Você tem, mas não tem Defensoria Pública lá. Então são 10 defensores para 7 milhões de maranhenses. E eles atuam só aqui Federal, da nessa União. região da Justiça Federal de São Luís abrange. Mas estadual, a Defensoria Pública Então, estadual, Natanael, me parece que também são 30 e poucos defensores. Não, tem um número maior, mas assim, mais? Mas em termos de comarcas, esse percentual é menos. Aqui em São Luís é muito pouco, ou seja, não tem como, é humanamente impossível você levar a justiça a todos os brasileiros. Porque aí você... Porque por uma questão de matemática. A precarização da Defensoria Pública, há comarcas em que você vai ter um defensor público, evidentemente vai ter uma quantidade de trabalho absurda, né? Mas assim, o fortalecimento da Defensoria Pública seria, sim, uma forma de garantia da cidadania, do exercício de direitos da cidadania. A Defensoria Pública é uma instituição com um potencial transformador social, sem dúvida alguma, né? Mas assim, o sistema de justiça é um sistema que tem uma história de tamanho afastamento e fazendo parte de um conjunto histórico de opressão às camadas populares, que é muito difícil você encontrar nos meios populares mais hipossuficientes a sensação de que a ida ao sistema de justiça é uma forma de garantir direitos. As pessoas geralmente têm medo do sistema de justiça, né? As populações mais pobres, mais vulneráveis, exatamente aquelas que precisariam mais, elas se intimidam diante do judiciário e isso vai de muitos fatores. Até mesmo, às vezes, uma coisa assim que parece um detalhe, mas a exigência das vestes para as pessoas entrarem nos fóruns. E frequentemente nós vemos casos absurdos, né? Ano passado, no Paraná, um lavrador foi humilhado porque entrou de chinelo. É um absurdo. Vamos fazer mais uma paradinha. Voltamos já para continuar essa conversa. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Rafael Silva, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão. Doutor Rafael, essa semana, mais precisamente no sábado da semana passada, houve mais um homicídio de indígena aqui no Maranhão, através de uma emboscada, só se fala esse nome atualmente, onde um indígena morreu e outro escapou fedendo, como nós dizemos mesmo aqui na nossa linguagem lá na terra araribóia. O que já se sabe a esse respeito? A Ordem está acompanhando? Olha, essa situação, ela é uma situação que
A gente pode falar assim, isso já vem de aquela ideia da morte anunciada, né? Porque essa situação da terra indígena Araribóia, ela é uma situação já antiga. Esse assédio dos madeireiros lá, com uso de violência, né? Ele já é antigo, e isso tem sido estimulado pelo governo federal, infelizmente. Apesar de toda a legislação consolidada, né, a questão da proteção das terras indígenas que tem na Constituição Federal, né, mas essa postura do governo federal, ela tem sido uma postura de estímulo a essa lógica, que é uma lógica de agravamento do extermínio. Como assim, doutor Rafael? Como que o governo federal está estimulando a um crime? Quando diz, por exemplo, que as terras indígenas, elas devem servir ao desenvolvimento econômico. Isso parece ser algo muito bonito de ser dito, mas, na verdade, o que está falando? Porque as terras indígenas são áreas que têm a vegetação protegida. Certo. Quando você vê no Brasil as áreas em que você tem a floresta amazônica protegida, você vê que ali tem povos indígenas, tem comunidades tradicionais, quilombolas, quebradeiras de coco, que são verdadeiros guardiões e guardiãs das florestas. Porque é sustentável a relação. Exato, é uma relação identitária, é uma relação em que a pessoa se sente terra, como ontem mesmo no seminário que ocorreu na Universidade Federal do Maranhão, promovido pelo Conselho Indigenista Missionário, uma indígena falou: eu sou terra, né? Eu vivo da terra, eu nasci na terra, eu voltarei para a terra. Quer dizer, essa simbologia que é uma relação efetivamente existencial, em que a terra não é vista como coisa, a terra é vista como algo ao qual pertencemos. Parte integrante da vida. Parte integrante da vida. Então não é uma relação de propriedade, de dono, é uma relação de pertencimento. E evidentemente é uma relação de proteção. Ora, a expansão de lógicas de monocultura voltadas a fins meramente lucrativos, a exploração ilegal de madeira, de garimpo, tem sido, o presidente da República tem dito expressamente para garimpeiros que, e veja bem, garimpeiros que estão atuando em terras indígenas de maneira ilegal. Ele não está falando para extração legal, exploração legal de minérios, exploração legal de madeira. Ele está se dirigindo a quem, usando de violência, né, está ameaçando esses povos indígenas, comunidades quilombolas que estão nessas áreas. Além disso, parece-me que houve também um cerceamento a ações do IBAMA e da própria FUNAI, né? O IBAMA costumava queimar equipamentos quando não podia ser transportado, e isso houve um indicativo que não se fizesse mais isso. Não? Sim, com intimidação de servidores públicos, os cortes brutais orçamentários, as mudanças de chefia. Ora, a pessoa que hoje é responsável pela Secretaria Nacional de Assuntos Fundiários, né, o Naban Garcia aparece na CPI da Terra como uma pessoa que faz parte de contratação de milícias para atacar trabalhadores rurais sem terra. Né? Então, é uma pessoa que corporifica o exercício da violência contra povos e comunidades tradicionais do campo. Então, esses grupos estão sim colocados em postos-chave dentro das estruturas do INCRA, da FUNAI, dos órgãos fundiários. Né? Então existe efetivamente toda uma lógica de agravamento desse nível de violência contra os povos e comunidades tradicionais. Então, o que as entidades que atuam no campo têm como prognóstico é um prognóstico extremamente preocupante, de violência mesmo. Isso faz parte da história do país, né? A história do país em relação, por exemplo, aos povos indígenas é uma história de extermínio, né? Em relação às comunidades negras, quilombolas,
é uma história de escravização, de uma cultura racista, de uma cultura que se espraia mesmo em práticas institucionais de racismo. Quando você vê o número da mortalidade violenta, até pela polícia, que se abate especialmente em relação à população negra, jovem, né? Você tem expressões dessa cultura excludente, né? Em relação à população negra que foi escravizada e que ainda sofre efeitos dessa cultura da escravização, a população indígena, tratada como preguiçosa, tratada como não tem algo de importante para a cultura, né, e a diversidade do povo brasileiro, e os seus direitos não devem ser respeitados, né? Então toda essa lógica de preconceito arraigado na cultura brasileira, ela hoje ganhou um espaço institucionalizado através das decisões políticas que têm sido tomadas pelo governo federal. Isso é uma realidade. Nós recebemos o Gilderlan do Conselho Indigenista, não é isso? Do CIM, essa semana, e ele nos falou a respeito de uma atitude do governo do Estado, que o governador tinha tomado algumas providências institucionais acho que para tentar tapar essa lacuna de abandono desses povos, a força-tarefa. O senhor vê alguma luz em uma atitude como essa? Qualquer medida que seja tomada no sentido de combater, prevenir a violência contra povos e comunidades tradicionais é bem-vinda. O que deve ser pensado também é que nós temos uma ideia muito forte no governo federal e aí também no governo estadual de um modelo de desenvolvimento a partir da expansão do agronegócio e de grandes projetos que afetam esses povos e comunidades tradicionais na medida em que essa expansão do agronegócio e esses grandes empreendimentos, eles se dão em territórios, em regra, em territórios em que vivem indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, camponeses pobres, com modo de vida tradicional. Ou seja, este modelo de desenvolvimento, ele afeta de maneira brutal esses povos e comunidades. Uma empresa de agronegócio, quando chega para se instalar, antes dela se instalar na área, ali as populações que já viviam já foram ameaçadas por jagunços, já houve processos de grilagem de terra, violências enormes que fazem com que a vida daquelas pessoas se torne inviável. Então, quer dizer, não é à toa que o Maranhão é um dos estados que tem a maior taxa de pessoas ameaçadas de morte no campo. São pessoas que estão lutando pela permanência nesses territórios aos quais pertencem. E elas estão num local em que esses grandes empreendimentos querem se instalar. Então, elas são tratadas como um estorvo, elas precisam ser eliminadas. Então, esse modelo de desenvolvimento pautado na monocultura de exportação, é preciso pensar onde se instala e como é que essas populações pobres, invisibilizadas e silenciadas estão sendo diretamente afetadas. Nisso, o governo estadual também tem que refletir nesse aspecto dos pressupostos, das causas do problema. Outra denúncia que o Gilderlan fez, né, Natanael, foi que a própria Secretaria de Meio Ambiente quando atua para fornecer certificados de desmatamento, como aconteceu ali na região de Buriti, onde depois o próprio IBAMA foi lá e mandou parar um desmatamento que estava tendo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente já há algum tempo, não é apenas dessa gestão, isso já é uma característica, é um órgão que se coloca como um órgão que trabalha para os grandes empreendimentos se instalarem com os licenciamentos, que oferece muitas vezes não cumprindo a legislação ambiental, certo? Como a gente vê aqui na questão do Porto do Cajueiro, em que há uma denúncia gravíssima de grilagem de terra numa ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado, através da Promotoria Agrária. Então, havendo uma suspeita de grilagem de terra numa área em que existem comunidades vivendo, como é que é possível a concessão de licenciamento ambiental? Minimamente, isso teria que ficar suspenso até que a perícia, né, judicial, técnica, pudesse avaliar se isso é verdadeiro ou não. Porque imagina, um licenciamento
e depois se descobre que aquela área é uma terra grilada. Essa dúvida, ela merecia uma atenção especial. Doutor Rafael Natanael Júnior, a gente começa a observar essas coisas por dentro, a sensação que dá é que a gente ainda está mais próximo do Brasil colônia do que a Suécia e a Noruega, que tanta gente tanto almeja. Agradeço, doutor Rafael. Eu acho que o senhor devia vir aqui pelo menos uma vez por mês para conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui. E boa noite a todos e todas. Natanael. Boa noite, Geraldo. Você estava tão silencioso hoje, eu acho que seu coração está angustiado. Não, porque, Geraldo, assim, gente tem que se posicionar, né? Então, assim, nesse Fla-Flu de ontem me choca muito, né? Eu jamais gritaria, né, um Lula livre, porque, assim, eu considero que esse processo do triplex aí, do sítio, isso ali foi um subterfúgio, né, mal feito, comprovadamente mal feito, né, que foi um processo injusto. Mas eu não consigo perdoar o Lula pela cassação do Jackson Lago, por exemplo, Geraldo, né, com todo aquele apoio ao governo dominante aqui, porque se fosse um presidente, né, um líder, né, que reconhecesse a atuação do Dr. Jackson na época, né, que morreu até de desgosto disso, né, e eu não consigo perdoar pelo mensalão, né, pela dissidência ali que saiu uma banda do PT quando se aproximou dos grandes partidos, né, logo após o mensalão, comprando ali, né, a permanência pela governabilidade. Então, por mais que seja inocente, que esse processo foi todo viciado, mas para mim é muito cedo gritar um Lula livre, Geraldo. Pois é, mas nós vamos gritando aqui, nós vamos gritando contra tudo que a gente acha injusto, vamos gritando contra tudo aquilo que vai de encontro à lei, à justiça em termos grandes, não a justiça praticada à benfeitoria de uns ou de outros. Faça isso, o senhor e a senhora também. Grite pelos seus direitos, não aceite ser expulso, ser exterminado, ser colocado de lado. Vamos participar da nossa comunidade, todos juntos, e vamos juntos em busca de justiça. Um bom final de semana a todos e que seja de muita paz e de muita reflexão. Até segunda-feira.